Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.1 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Esse é o primeiro exercício do capítulo 2, tá? É um exercício teórico, então geralmente nos capítulos do livro Hidráulica Básica, os primeiros exercícios são sempre teóricos. A gente pode observar o mesmo no capítulo 1. Então, cuidado na hora de você fazer. Se você tiver alguma dificuldade, não desista. Apenas passa para um exercício para frente e aí depois você retorna no exercício que você ficou com dúvida. Geralmente, sempre os primeiros exercícios de cada capítulo são exercícios teóricos. Esse nós vamos resolver, mas por enquanto aqui no canal nós estamos dando ênfase para os exercícios práticos. Vamos então à resolução do exercício. Mostre que a condição uzinho asterisco vezes epsilon dividido por vzinho é maior que 70, corresponde a raiz de f d sobre e é maior que 198. Vamos traduzir o que significa isso. Esse uzinho asterisco é a velocidade de atrito. Então, eu vou colocar aqui primeiro o que cada uma dessas coisas significa, tá? Então, esse uzinho asterisco é o que nós chamamos de velocidade de atrito, tá? Esse E é o que a gente chama de rugosidade absoluta, que significa a rugosidade interna da tubulação. E esse Vzinho é o que a gente chama de viscosidade cinemática, tá? Essa expressão, velocidade de atrito vezes rugosidade absoluta, dividido por viscosidade cinemática, isso é o número de Reynolds de rugosidade. E o que ele representa? Ele representa quando o escoamento é turbulento, dependendo do valor que a gente obtiver, se ele vai ser turbulento liso, turbulento misto ou turbulento rugoso. Tá? Isso aqui eu já expliquei em exercícios anteriores e aqui fica a minha sugestão, caso você tenha alguma dúvida, a voltar para os exercícios de exemplo do capítulo 2, onde eu explico esses conceitos, tá? Então ele fala, mostre que essa condição corresponde a Reynolds, esse rei é o número de Reynolds, vezes raiz de F, que é o fator de atrito, dividido por D, que é o diâmetro da tubulação, sobre a rugosidade absoluta. Toda vez que a gente fala que esse número de Reynolds de rugosidade é maior que 70, a gente está falando de um escoamento turbulento, hidraulicamente rugoso. Como ponto de partida, a gente precisa lembrar da seguinte expressão, que a velocidade de atrito ela pode ser expressa pela seguinte equação. Velocidade de atrito é igual a V vezes raiz de F sobre 8. Tá? Nós vamos utilizar essa equação para substituir a velocidade de atrito no número de Reynolds de rugosidade. Porém, antes de nós fazermos essa substituição, nós vamos reescrever essa equação. E aqui a gente vai precisar utilizar algumas propriedades de potenciação e principalmente de radiciação, tá? Que é um tipo de potência. Então, aqui, como a gente tem a raiz de f sobre 8, vamos reescrever esse f aqui. Como nós temos a raiz de f sobre 8, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. V, e aqui assim, quando a gente tem a raiz de um quociente, de uma divisão, isso equivale a separar as raízes e falar do quociente das raízes. Então fica raiz de f sobre raiz de 8. Mais uma vez aqui, na parte de baixo, nós podemos reescrever essa raiz de 8 e nós podemos deixar assim, ó. Raiz de 4 vezes 2, tá?
Raiz de 4 vezes 2, como eu tenho uma multiplicação dentro, 4 vezes 2 é 8, eu posso novamente separar as raízes. Então, aqui vai ficar raiz de 4 vezes a raiz de 2, ok? A raiz de 4 é 2, então nós temos aqui V raiz de F, 2 raiz de 2, tá? Portanto, essa é a expressão que nós vamos partir para substituir a velocidade de atrito. V raiz de F dividido por 2 raiz de 2. Nós apenas reescrevemos a expressão, ok? Então, a gente vai inicialmente escrever aqui essa inequação, velocidade de atrito vezes a rugosidade absoluta, dividido pela viscosidade cinemática, é maior que 70, tá? E aí nós vamos substituir aqui na velocidade de atrito esse valor, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, V raiz de F, 2 raiz de 2, vezes a rugosidade absoluta, dividido pela viscosidade cinemática, é maior que 70. Então percebam que isso aqui que a gente escreveu aqui, que está aqui embaixo, é a velocidade de atrito, ok? Aí nós temos aqui como se fosse uma divisão de frações. A parte de cima é uma delas e a parte de baixo é como se eu tivesse a viscosidade cinemática dividido por 1. Nesse caso, uma divisão de frações eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar assim, ó, V raiz de F, tá? Vezes Z, né? Aqui na parte de cima, 2 raiz de 2. O inverso da segunda vai ficar 1 sobre a viscosidade cinemática. Então a gente vai obter isso aqui, ó. V raiz de F vezes a rugosidade absoluta, 2 raiz de 2, né? E aí, voltando aqui à inequação, é maior que 70, tá? Aqui faltou a viscosidade cinemática. E aqui a gente vai fazer o seguinte, esse 2 raiz de 2 que está aqui dividindo, nós vamos passar para lá multiplicando, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, V raiz de F 2 raiz de 2, ou melhor, já vamos tirar ele daqui, tá? V vezes raiz de F vezes a rugosidade absoluta, dividido pela viscosidade cinemática, é maior que 70. Apesar disso ser uma inequação, essa propriedade continua sendo válida. Estava dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então vai ser 70 vezes 2 raiz de 2, tá? 70 vezes 2 raiz de 2 dá 197,98. Então aqui vai ficar V raiz de F, viscosidade absoluta, desculpa, rugosidade absoluta, dividido por viscosidade cinemática. Isso aqui é maior que 197, tá? Vírgula 98. O que a gente está tentando fazer? Só retomando o exercício aqui. A gente partiu do número de Reynolds de rugosidade, tá? E a gente vai tentar, a partir desse número de Reynolds de rugosidade, que eu vou até sublinhar aqui com a cor vermelha, a partir dessa expressão aqui, a gente vai tentar chegar à expressão lá do enunciado, Reynolds raiz de F dividido por D sobre E é maior que 198. Então é isso que nós estamos tentando demonstrar, tá? Então a gente percebe aqui que 197,98
Arredondando, isso aqui já dá 198, ok? Para que a gente dê continuidade ao exercício, a gente precisa lembrar de uma propriedade que é a seguinte: eu posso multiplicar a parte de cima de uma fração por alguma coisa, contanto que eu multiplique a parte de baixo por esse mesmo valor, e isso não vai alterar a fração, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é multiplicar por D, tá? Então vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por D. Lembrando que esse D, no caso, é o diâmetro. Isso aqui é porque a gente vai tentar obter o número de Reynolds de rugosidade, ou melhor, o número de Reynolds normal. Então aqui eu tenho, né, o V raiz de F vezes a rugosidade absoluta dividido pela viscosidade cinemática. Eu vou colocar aqui, ó, vezes D sobre D, tá? E aqui já arredondando eu vou colocar 198, ok? Aí o que acontece? Isso aqui, eu vou colocar o D dentro, então vai ficar assim, ó, V vezes D, tá? A ordem aqui, como isso é uma multiplicação, isso não interfere. Raiz de F vezes a rugosidade absoluta dividido pela viscosidade cinemática vezes D. E é aqui detalhe para o seguinte, ó. Vou colocar um maior que 198. E aqui uma observação que é a seguinte, que o número de Reynolds é igual a V vezes D dividido pela viscosidade cinemática. Então, aqui na equação, essa parcela aqui que nós temos, V vezes D dividido pela viscosidade cinemática, é o número de Reynolds. Portanto, nós podemos reescrever a equação assim, ó. Então, ela vai ficar assim, Reynolds raiz de F vezes a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro é maior que 198, ok? Para que a gente conclua o exercício, a gente precisa tirar da parte de cima essa rugosidade absoluta. Então, como que a gente remove da parte de cima essa rugosidade absoluta? Eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pela rugosidade absoluta. Então, fazendo essa divisão, eu não vou alterar o resultado dessa fração, tá? Então, aqui como que a gente faz? Aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar Reynolds vezes raiz de F vezes E dividido por E, tá? Dividido por D sobre E, tá? Aí o que vai acontecer é o seguinte, esse E aqui eu cancelo com esse, e na parte de baixo eu vou deixar assim, tá? Então a gente vai obter isso aqui, ó. Reynolds raiz de F e na parte de baixo D sobre E. E isso é maior que 198, tá? E aí no final, quando você faz um exercício de demonstração, você pode colocar assim, ó, C.Q.D. Experimenta colocar assim na prova para ver o que seu professor vai falar, vai gostar. C.Q.D significa como queremos demonstrar. Você vai mostrar para ele que você estudou bastante. Então, essa foi a resolução do exercício 2.1 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Mello Porto. Se tem algum exercício desse livro que você está com dúvida, deixa um comentário aqui para mim que eu posso resolver ele para te auxiliar, ok? E aí eu coloco esse vídeo no canal. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo exercício.